Continuando, gente, anotações de enfermagem. Então, continuação de prontuário, parte 2, tá? Anotações de enfermagem vai espelhar o quê? A qualidade da assistência da enfermagem. E qual que vai ser a finalidade, gente, das anotações de enfermagem, das anotações que a gente vai fazer? Partilhar informações. Então, falei da questão de comunicação, garantia de qualidade. Então, serve como assim, uma avaliação da assistência, de como está sendo feito. Então, se tiver auditoria, fiscalização, então vai servir para isso também. Vai ser um relatório, né? A finalidade dessas anotações dentro do prontuário é que vai ser um relatório permanente, vai ter uma ordem, sabe? Um registro, uma anotação. Essa anotação vai ser cronológica. Então, assim, vai ter toda a vida do paciente lá. Então, aqui em Bom Jesus, por exemplo, a gente vai fazer atendimento no Hospital São Vicente de Paulo. Acredito que muitos de vocês, desde a infância, foram sempre atendidos ali. Caso uma ou outra ocorrência que vocês não estavam aqui no município. Mas o histórico cronológico de vocês está aqui direitinho, sabe? Desde lá de trás até hoje. Então, é um relatório permanente, porque esse registro é em ordem cronológica. Então, desde quando a gente se entende por gente que é atendido, né? Essa anotação de enfermagem no prontuário daquela instituição vai ter os cuidados que foram oferecidos a gente, né, ao paciente, desde quando ele iniciou lá, em ordem cronológica, desde a primeira vez que ele teve esse contato até a última que ele tiver, né? Por exemplo, se o paciente teve alta, ou o paciente teve admissão, aí teve alta ou teve uma transferência, tudo anotado, até o momento que, infelizmente, às vezes o paciente vai ter uma admissão e vai ter um óbito, não vai ter nenhuma alta nem transferência, né? Então, algumas regras importantes para a anotação de enfermagem, da anotação de enfermagem. Sempre tem que estar, gente, de novo, lembrando vocês, ó, hora, data, assinatura, carimbo. Carimbo tem que ter o número do Corém, tá direitinho, conforme o artigo 6º aí dessas resoluções do COFEM, que estão aí de 2009, de 2013, que tem os modelinhos do carimbo, tá? Se caso não tiver o carimbo, tem que ter o número do Corém. Só, gente, você vai fazer uma assinatura e vai ficar fazendo a anotação da matrícula do Corém à mão. Não é obrigatório, mas eu acho bem mais fácil a gente ter o carimbo, né? E é tão barato, enfim, tá aí. Outra coisa importante na anotação de enfermagem que a gente tem que entender, sempre anotar como que o paciente chegou na instituição, na admissão dele, né? Como que ele veio da residência dele, veio do pronto-socorro, veio transferido de outra instituição, de outro lugar, ele veio transferido da clínica médica para o setor cirúrgico, ou do setor cirúrgico para a clínica médica, ou da clínica médica para o UTI, enfim, tá, gente? Tem sempre que anotar a procedência de onde que o paciente vem, se ele está sozinho, se ele está acompanhado, quem é o acompanhante dele, tá? Como que ele tá, se ele tá, o estado geral dele, tá? Se ele tá deambulando, não tá, cadeira de rodas, não tá, maca, ou tá deambulando com auxílio, ou tá totalmente independente. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas que a gente tem que fazer de anotação. E a gente tem que ter um roteirinho, né? Esse roteirinho eu coloquei aqui para vocês terem uma noção. Então, o que a gente tem que observar para a gente anotar no paciente? Então, observar nível de consciência, tá lúcido, orientado, tá confuso? Como que ele tá? Estado emocional, tá equilibrado, tá desequilibrado, tá como? Aparentemente calmo, tranquilo? Como o paciente tá? Integridade da pele, da mucosa, tá com alguma ferida, alguma escara, alguma lesão, já chegou com alguma lesão? Importante a gente ver isso. Chegou com alguma lesão, tem que anotar. Se não anotou na admissão, depois lá na frente vai aparecer a lesão por pressão que já tinha e vai cair sobre a assistência de enfermagem daquela internação dele, né? Hidratação, tá desidratado, não tá? Como que o paciente está aceitando ou não a dieta? Se a manutenção da venóculos, então o acesso dele, se tá sem, se tá com, se foi, colocou,
como que tá, então tem que sempre estar ligado nisso. Se, esse roteiro é para durante a internação também. Então, o acesso está o quê? Mantendo a venóclise, não está mantendo, trocou o acesso, quando trocou, se precisou de trocar, trocou pelo quê, qual horário, quem trocou, assinar, tá? Sempre observar a movimentação do paciente, se ele continua, se ele chegou deambulando, continua deambulando, se ele chegou deambulando, houve uma queda do estado geral, então não está deambulando mais, então tem que anotar, ou se houve uma melhora, então chegou sem andar, e aí melhorou, já está andando, está deambulando, então anotações. Anotar todas as eliminações do paciente, caso seja de sonda, então tem que anotar certinho, gente, ó, tantos ml, tá, gente? Não pode ser de qualquer forma, se é pouco, muito, não. Tem que ser termos exatos, tá? Com a quantidade. Então, anotar se tem presença de algum catéter ou dreno também, então tem que deixar falado lá e escrito, registrado na anotação, tá? Então, resumidamente, a gente pode falar que a anotação de enfermagem tem que ter todos os cuidados prestados ao paciente, tá? Prescrições de enfermagem, todas as medidas de segurança que foram adotadas em relação a ele, se precisou ser transferido ou não, tá? Todas as prescrições do médico e de enfermagem, todos os sinais, sintomas do paciente, todos, né? A gente tem que fazer a aferição rotineira dos sinais vitais, tá? Usando os termos técnicos. Então, basicamente, é o que a gente tem que anotar fazer nas nossas anotações. Anotar também questões de intercorrência, se houve alguns fatos que aconteceram inesperados com o paciente, então tem que anotar. Também ao paciente, Deus me livre, mas sofreu um acidente enquanto estava internado, já imaginou? Tem que anotar. Teve uma queda no banheiro por algum descuido, ou saiu dreno, ou teve uma parada cardíaca, ou teve necessidade de passar uma sonda vesical de alívio, dentre outras intercorrências. Tudo tem que ser anotado, tudo, gente, tudo que vocês fizerem com o paciente tem que ser anotado, tá? Então, basicamente é isso, né? Tem que anotar isso e as respostas também que o paciente dá ao tratamento. Além de anotar tudo, né, em relação à admissão, que o que é admitir o paciente? É receber um paciente na unidade, na instituição hospitalar. Então, ele está sendo internado, admitido. Então, ele está chegando na instituição para receber um tratamento, tá? Para receber cuidados em saúde. E aí, na admissão dele, a gente vai anotar o quê? O nome completo, todas as procedências dele, a condição que ele chegou, nível de consciência, se está com acompanhante não, higiene, se tem prótese, se não tem, se tem lesões prévias, se não tem. E sempre no final dessas anotações, gente, assinar, carimbar. Não tem carimbo, anotar, pelo menos, anotar não, tem que anotar, pelo menos não, anotar a matrícula, tá? Do Corém. Mas, gente, carimbinho, né? Assinar, carimbinho. Na alta, o que seria alta? É quando o paciente já não tem necessidade mais de nenhum cuidado hospitalar, então significa que o paciente está saindo da instituição, não tem mais, não vai permanecer mais na instituição, ele está tendo alta, está saindo da instituição. O que eu preciso anotar também? Data e horário, quais as condições que o paciente está saindo, né? Que ele deambulando, a mesma coisa que a gente faz na admissão, a gente tem que analisar na hora da alta, tá? Os procedimentos e cuidados que foram realizados com ele, né, durante toda a permanência do paciente, orientação que foi prestada no ato da alta. Então, sempre quando o paciente está saindo do período que ficou na instituição, sempre é dado algumas orientações, tanto do médico quanto dos profissionais da área da saúde. Então, anotar as orientações que foram dadas, tá? Entregar sempre os pertences do paciente, conferir tudo, se o paciente não deixou nada para trás, verificar, né, e anotar se o paciente foi com transporte da instituição ou transporte próprio, tá? Então, tem que anotar, gente, uma coisa importantíssima, a hora real que o paciente saiu, anotar se ele saiu acompanhado, registrar se teve alta médica, né? Porque existem tipos de alta, porque tem alta médica comum, tem alta revelia, que o paciente sai, ele assina um termo, é como se ele saísse sem ordem de ninguém do hospital, tá? Ou transferência, a pedido da família, aí é tudo descrito direitinho, qual tipo de alta que foi.
E também a gente tem que fazer anotação. Eu pulei para o óbito aqui, mas a gente tem que fazer anotação também em relação à transferência. Quando o paciente está sendo transferido, a gente tem que também, ele está indo de uma instituição para outra, então a gente tem que fazer todas as anotações como se ele estivesse recebendo uma alta, tá? Para ele ir para outra instituição. E como que ele está indo, quem está acompanhando ele, etc, tá? Os profissionais que estão indo, de que e como, quem está acompanhando. E também a gente tem que fazer a anotação do óbito, que é o quê? É quando o paciente morre, né, gente? Então, teve uma intercorrência, o paciente não sobreviveu, então ele foi admitido e ele está saindo da instituição não com alta, né, mas saindo em óbito. Então, a gente tem que também anotar a data e horário direitinho, identificação do médico lá que constatou a morte, ver também a questão dos pertences do paciente, anotar tudinho que foi entregue, comunicar aos setores responsáveis, tá? Tem uma rotina dentro do hospital, fazer os procedimentos, tá lá, pós-morte, que depois a gente vai ver também, higiene, tamponamento, fazer alguns curativos, retirada dos acessos todos, posicionar anatomicamente o corpo, então para se até quando o serviço funerário chegar, se demorar por algum motivo, ele está em forma anatômica, né, para não acontecer a rigidez pós-morte, o paciente em uma posição inadequada. Então tem que anotar o horáriozinho que o paciente sai do setor, que o corpo sai do setor, o nome completo também de vocês e a assinatura e o carimbinho lá, tá? Aí eu coloquei aqui, pra gente descontrair um pouquinho a nossa aula, qualquer semelhança, né, é mera coincidência. Dá uma olhadinha, várias mãos, vários pés fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A gente mais ou menos assim em algumas situações. A gente tá vendo que agora nesse nosso contexto atual de pandemia, né, nesse nosso contexto aí, que a gente vem vivendo, isso daí que a gente tá vendo aqui, olha, muitas mãos, muitas coisas, muitas atribuições, nem sempre a gente consegue, então a gente precisa de um apoio. Eu acredito que a saúde vai ter um olhar diferenciado, né, depois disso tudo, porque a gente muitas das vezes fica sobrecarregado mesmo. Outra coisa, trabalho sob pressão. Nosso trabalho, gente, é sob pressão, então a gente tem que tentar assimilar isso e buscar sempre um escape, porque trabalhar sob pressão é prejudicial, tanto para o paciente quanto para os colaboradores, né, quanto para nós enquanto profissionais. Então, olha só a questão aqui, pressão total, a pessoa fica totalmente sem conseguir fazer nada. E aqui, né, nós vemos uma criatividade, arte da improvisação de uma profissional da área da saúde dos tempos aí, que não tem aonde pôr o paciente, tá sozinha, pendura o paciente com durex na parede, gente. Então é isso, é de uma forma descontraída, só pra gente rir um pouquinho no final, porque para ilustrar o quanto que a gente se vira e que a gente é merecedor de muita valorização, porque a nossa área é uma área que se desdobra para atender da melhor forma possível e atender do melhor jeito possível.